Olá, espero que esteja tudo bem por aí com vocês. Eu sou João Gonçalves, sou professor de língua sânscrita, sou linguista, tradutor e ensino literatura filosófica da Índia Antiga. No contexto do Ashrama Urbano, eu ministro o curso Especialização em Filosofia do Yoga, entre outros, e quero apresentar aqui para vocês uma gravação de uma aula sobre asana. Asana é a palavra postura em língua sânscrita. Nós falamos asana no contexto do yoga moderno para designar as várias posturas, as várias posições corporais com que praticamos yoga. E neste contexto desta aula, nós vamos falar de asana como uma coisa mais simples, a postura sentada, onde nós simplesmente temos um posicionamento eterno e meditamos. Para isso, eu apresentei dois textos fundamentais, um deles conhecido como Yoga Sutra, atribuído a Patanjali, um autor que provavelmente viveu na Índia no século IV depois de Cristo. Neste texto, Patanjali vai apresentar um yoga de 8 partes, um yoga de corpo óctuplo, ou Ashtanga Yoga, e neste contexto das 8 partes, o asana faz ali um papel fundamental de centramento e de dissolução das dicotomias. A partir daí, eu vou apresentar a reutilização deste universo de 8 partes do yoga no texto chamado Netra Tantra, onde Netra significa olho e Tantra aqui tem o significado de tratado. O tratado do olho, especificamente o terceiro olho de Shiva. Neste texto, que tem grandes passagens não dualistas, ele vai apresentar especificamente neste capítulo 8 que eu trago aqui, um yoga não dualista que reutiliza a ideia de asana a partir de uma noção, então, de um posicionamento interior, um centramento, como vocês vão ver. E neste campo, então, a nossa intenção, o nosso objetivo é apresentar a asana como uma postura meditativa que já é a própria meditação, no sentido de que não se trata apenas de uma forma qualquer de sentar, onde a partir daí a meditação vai acontecer. Muito pelo contrário, o asana já traz uma ideia de centramento, como nós veremos. A aula segue adiante, boa aula. Qualquer dúvida, e se vocês se interessarem pelo nosso trabalho, pelos nossos cursos, estamos por aqui, as nossas redes sociais, o nosso contato de e-mail, o nosso site. E caso vocês tenham afinidade com essa proposta, curtam o vídeo, compartilhem, façam esses procedimentos que são importantes nessas redes sociais, para que ele tenha visibilidade e possa chegar até mais pessoas. Muito obrigado e até breve. A gente vai a entender aqui o que é asana do ponto de vista do Patanjali, para depois vermos do ponto de vista tântrico. Nós precisamos primeiro do Patanjali e depois vamos para o Tantra. Ele vai dizer esses dois famosos sutras que devem ser lidos conjuntamente, né? Vamos ler e depois eu vou falar sobre eles. Stira Sukhamasanam Prayatna Shaitilyananta Samapatibhyam. Postura é estável e confortável e assim em razão do abandono do esforço e da cognição do infinito, né? Eles devem ser lidos juntamente por causa desta flexão desta palavra. A palavra é samapati, que significa cognição, mas aqui ela está flexionada como samapati bhyam. Esse final bhyam, em sânscrito, implica uma ideia de causa instrumental de algo. Portanto, este sutra ele está explicando a causa do que aconteceu anteriormente, né? Então, é muito importante isso. Muitas vezes as pessoas vão ler só esse sutra, dizendo postura é estável e confortável. A gente poderia até fazer uma tradução mais clara ainda, torna-se em função dessas duas coisas, né? E aí o outro sutra é importante para nós. Tato dvandva anabhigataha. Anabhigataha, então é a cessação das dicotomias, de dvandva. Então a gente tem três ideias. A central vem primeiro. Ela é confortável e estável, porque eu abandonei o esforço, eu diluí o esforço e passei a cognizar, a contemplar a infinitude. E esta é a causa dessa postura. Quando ela se torna isso, então as dicotomias cessam. Então percebem que tem uma lógica em três passos, né? A causa é abandonar o esforço e cognizar o infinito. O resultado é estável e confortável, que me leva à cessação das dicotomias. E depois da cessação de dicotomias, vem essa outra frase aqui, em sânscrito, muito claramente,
com esse conectivo de causa e efeito. Tasmin sati significa em sânscrito exatamente sendo assim. Então, sendo assim, quando isto ocorre, vem então o pranayama. Então, é tudo muito bem concatenado neste texto. É um texto maravilhoso do ponto de vista da sua construção e do seu sentido. Então, a postura ela vai se tornar estável e confortável a partir dessas duas características que nós precisamos pensar a respeito delas. A palavra prayatna, aqui representando essa noção de esforço, ela é uma palavra muito rica para nós, né? E ela diz muito. Tem um texto do século XIII que eu não vou apresentar aqui para vocês, que eu não tenho uma tradução em português ainda pronta, mas que é muito rico, que ele é um texto do contexto Krama, que é uma das escolas que compõem o Shivaísmo da Caxemira. É um texto em sutras muito curtinho, por um autor do qual sabemos muito pouco, e que tem uma exposição ali que ele está falando de um yoga de uma forma contemplativa, que ele diz que aprendeu com as yoginis, aprendeu da boca das yoginis. Isso é muito significativo. Nós sabemos que a literatura em sânscrito ela é exclusivamente masculina, né? E isso é um problema muito sério. A gente não pode dizer exclusivamente, porque há exceções muito raras, mas eu acho que neste caso a exceção serve para confirmar a regra. Por isso, grosso modo, ela é exclusivamente masculina. Quando a gente vê um autor desse universo dizendo que aprendeu algo com uma yogini, ou seja, com uma figura que tem um papel, a palavra yogini não é só feminino de yogin. Yogin a gente pensa yogi, o adepto do yoga. Yogini ocupa um papel místico, iniciático, ela é quase o feminino da palavra guru, funcionalmente. É a figura do gênero feminino que vai trazer determinados tipos de iniciação. E ele vai falar de sahaja, de um fluxo espontâneo que acontece no corpo, que basta nós não atrapalharmos. E isso é muito desse universo praticado por essas pessoas, né? Existe um fluxo inato, espontâneo, e basta nós nós não atrapalharmos. Essa busca por esse fluxo que nós atrapalhamos, ela pode ser constatada, por exemplo, quando nós contemplamos a nossa respiração. Quando a gente olha a respiração, né, quando a gente orienta numa prática, observe a respiração sem modificá-la, o que que acontece? A gente modifica, né? É muito difícil observar a respiração sem mexer nela, né? É, Prayatna é um esforço que é muito importante, né? Eu sempre usei o exemplo da jardinagem, do cultivo de plantinhas, de horta, uma planta em vaso de apartamento, o que quer que seja. Ela tem o tempo, ela tem o ritmo, ela tem as necessidades dela. Nós podemos ajudar? Podemos. Nós podemos ver se ela está com a luminosidade certa, trazer água na medida certa. No caso aqui, que é um lugar muito aberto, ver se tem alguma praga. As formigas cortadeiras acabam com uma plantação de alface da noite para o dia. Enfim, há milhares de coisas que nós podemos fazer para ajudar. Mas a gente só dá condições para que aquela planta, na sua própria essência, ela dê o seu melhor, né? Ela viva plenamente. Se eu tenho um botão de rosa que está por abrir e eu vou receber uma visita e quero que ele abra no dia da visita, é melhor eu adiar a visita. Eu não posso ir lá e abrir aquele botão. Eu vou desfazer o botão, né? Então, as vivências espontâneas que acontecem dentro de nós, elas devem ser contempladas sem esse esforço. O esforço está na atenção, na concentração, né? Há alguns caminhos que a gente pode explorar numa outra abordagem, em que a gente pode, inclusive, associar a ideia de atenção à ideia de amor. Porque sem amor, ou melhor, sem atenção, não há amor, né? Amor é um ato cognitivo também, não é só se a gente separa coração e cabeça, né? E na nossa sociedade, como é comum,
não é só um sentimento. Esse sentimento se mostra por meio de cognição. Né? Quando você ama alguém, você pensa naquela pessoa, você quer saber daquela pessoa. Né? Amor e cognição estão juntos. Né? A atenção anda junto com o amor. E é importante a gente não separar essas coisas, porque esse estado, ele é um estado que envolve um certo tipo de bhakti, um certo tipo de devoção. A gente não está falando aqui de pessoas que falam apenas do ponto de vista energético, que existe uma energia impessoal chamada consciência, né? Existe uma força e essa força, em muitos momentos, ela é tratada com a reverência religiosa, né? E é divinizada. Então, é por isso que eu trago essa ideia do amor para a gente, quem tiver afinidade com essa ideia, não perder isso de vista. Não se trata de uma energia que a gente manipula a nosso bel prazer. Ela é a força da criação, né? E que para muita gente é divinizada. Portanto, quanto a gente faz esse dissolvimento, essa dissolução do esforço, nós estamos permitindo que algo aflore sem a nossa mão ali, querendo o tempo inteiro controlar as coisas, fazer com que o botão aflore independentemente da sua espontaneidade, independentemente do seu ritmo. Essa postura interna é muito importante na prática de meditação. E o outro aspecto, a cognição do infinito, tem na sua natureza o centramento, né? A nossa capacidade de nós centrarmos justamente naquilo que é a universalidade, né? Então, o Patanjali nos ensina que ao fazer essa dissolução do esforço, e isso começa no asana, justamente no momento em que a gente já está sentando ali para o asana e percebe que tem uma tensão no pescoço, que tem uma tensão na nuca, que tem uma tensão no rosto, que existe uma ansiedade. Tudo isso é parte de dissolver prayatna, dissolver esforços desnecessários de ficar só com a nossa atenção e, se assim vocês acharem, com a nossa atenção amorosa. Então, vejam, essa ideia do desinteresse, ela é muito importante e a gente tem de sempre trazer para o próprio asana e dissolver esforço do ponto de vista físico e do ponto de vista cognitivo, né? E do outro lado, vai ficar mais claro quando nós lemos o nosso Netra Tantra, né? A gente vai só passar mais uma vez aqui pelo Patanjali, então, notem, né? E aí ela se torna estável e confortável. Em estira, eu tenho a palavra que eu traduzo por estável, que pode significar firme também, e sukha é o confortável, que pode significar macio, leve, agradável. Então, nós temos aqui já o prenúncio da cessação das dicotomias. O asana, ele é a conciliação das dicotomias, né? E aí a gente vai entender essa conciliação alguns séculos depois com o nosso Netra Tantra. Vejam aqui, agora que a gente vai para um texto do século VII, ou século VIII, mais provavelmente, em que aqui, em que nós temos uma leitura tântrica desse universo. Eu estou no capítulo 8º desse grande tratado chamado Netra Tantra. Netra significa olho, especificamente o terceiro olho de Shiva. E ele é um tantra que ensina algo muito raro, que é a contemplação do terceiro olho, situado no centro da testa, não confunda com o espaço entre as sobrancelhas. Esse terceiro olho é o que traz tanto o néctar da imortalidade quanto o fogo que queima todas as formas, né? E é um tantra que eu tive o privilégio de estudar com a professora Bettina Boimer, que expôs maravilhosamente a prática, a filosofia e a devoção presente nesse tratado, né? Ela, inclusive, publicou um livro muito bom que se chama The Yoga of Netra Tantra, o Yoga do Netra Tantra, onde ela traduz os capítulos primeiro, o sexto e o sétimo e o oitavo, né? O oitavo que eu tenho aqui traduzido para a gente olhar conjuntamente.
O capítulo 8º, ele é dedicado ao yoga que vai fazer uma apropriação dos 8 angas do Patanjali. A gente não precisa fazer a leitura completa aqui, por causa do aproveitamento do nosso tempo, mas eu vou mandar o capítulo completo para vocês e leiam e vejam como isso é muito bonito. Aí, a uma certa altura, ele vai, então, expor os princípios que estão ali no Patanjali. Então, eu fiz aqui algumas, alguns realces para vocês verem. Yama, Niyama, né? Depois ele vai falar asana, depois ele vai falar do pranayama, depois vai falar de pratyahara, vai inverter a ordem, e vai falar de dharana, antes ele fala de dhyana, dhyana deveria estar grifado aqui, e samadhi, que ele chama de samadhi e de samadhana, que é uma palavra em sânscrito sinônima de samadhi. Ele segue, portanto, os 8 angas do Patanjali de maneira tântrica, não dual. O Patanjali é um dualista. E aqui ele diz: Sansarat virati nityam yamah para udahritaha bhavanatu paretatve nityam niyama uchate. O Supremo Yama é entendido como a permanente abstenção do mundo. Niyama é ensinado como a permanente contemplação do princípio supremo. Dá sentidos totalmente diferentes, ainda que a abstenção do mundo permanente cubra aquele sentido das restrições em relação às relações interpessoais, né? A gente não vai dizer que uma coisa não pode estar dentro da outra, né? Se eu digo que não é para ferir ninguém, não é para mentir, não é para roubar, não é para ter relações sexuais, não é para esperar nada em troca do que você faz, é uma abstenção do mundo, cobre aquilo. Ele foi mais genérico. E permanente contemplação do princípio supremo englobaria também todos aqueles sentidos da pureza, do foco, do contentamento, do estudo e da entrega ao Supremo, ainda que dito de uma forma muito mais abrangente. E aqui vem o que nos interessa para hoje. Madhyamam pranamashritya pranapanapatantaram alambya jnana shaktim cha tatstam vaivasanam labhet. Pousando no alento central entre os caminhos de prana e apana, sendo suportado pela jnana shakti e nela permanecendo, obtém-se o asana. Isto é asana. Alento central significa aquilo que está além da dualidade da respiração, né? Prana é entendido como o alento que eleva-se nas expirações. Então, ao longo das expirações, existe uma compreensão de que tem uma força ascendente, uma força que se eleva, né? E não é ascendente como Kundalini, não é isso. É simplesmente dentro de um campo de dualidade, onde a expiração carrega essa força que sobe e que é entendida como uma força relacionada ao lado direito. Ao longo das inspirações, há uma força que desce, uma força descendente, associada ao lado esquerdo. A força do lado direito está associada ao Sol. A força do lado esquerdo está associada à Lua. Então, quando eu penso em Sol e em Lua, eu estou pensando aqui dentro dessa dimensão tântrica, numa visão triádica, que trará, além do Sol e da Lua, o fogo, né? Este Tantra, ele é especialista nisso, no fogo. O fogo está associado ao olho central, o Sol está associado ao olho direito e a Lua está associada ao olho esquerdo. Quando nós pensamos nessa tríade, nós estamos pensando, de acordo com este Tantra, na ideia de que o mundo se compõe por uma consciência que está sempre emanando o seu poder, e ela é o fogo. Assim como o fogo, a consciência,
ela, diferentemente do fogo do mundo natural, que precisa de um combustível, precisa de lenha, precisa de querosene, precisa de alguma coisa, a consciência, ela é autoluzente, ela brilha independentemente de um combustível. E essa força que está sempre emanando luz da cognição, tal como o fogo, ela se apresenta em nós por meio do Sol. O Sol, ele é o signo da força que em nós ilumina os nossos pensamentos, ilumina as nossas experiências sensoriais, assim como o Sol do mundo natural. Então, pensem no mundo do século VII, do século VIII, onde as fontes de luz são todas relacionadas ao fogo. Né? A gente precisa de uma lamparina, a gente precisa de um fogo no ritual, precisa da lenha para cozinhar. O sol, durante o dia, nos permite ver o mundo de uma forma mais ampla. Quando ele se põe, nós perdemos a visão mais ampla do mundo. E já se compreendia nesse período que, quando a lua é cheia, é porque ela está em oposição ao sol, porque ela reflete a luz do sol. Quando a lua é nova, ou seja, quando nós não vemos a lua, é porque ela está no mesmo quadrante que o sol, ou seja, ela está em conjunção com o sol. Né? Então, a Lua junto do Sol não é visível. A Lua em oposição ao Sol, ela é visível. Portanto, a Lua vem como um signo daquilo que são os objetos visíveis. Portanto, nessa tríade, eu tenho o fogo como a força da consciência sempre emanando, o Sol como o poder dessa consciência na minha individualidade, e a Lua como o poder dos objetos de se manifestarem porque ela reflete a luz do sol. Né? E quando eu tenho a lua nova, é por isso que os shivaitas gostam mais da lua nova do que da lua cheia. Porque na lua nova, em toda a escuridão, nós temos então a conjunção das dualidades. O poder de ver individual e os objetos visíveis individualmente, eles se dissolvem um no outro, né, simbolicamente na lua nova, e permitem, portanto, uma maior apreensão deste fogo que age internamente. Né? É como se a manifestação, ao se ocultar, ela permite que a gente tenha um contato com o manifesto. Ver o manifesto é uma contradição. Nós não vamos ver o manifesto, mas nós vamos adentrar e nos absorver no manifesto com mais facilidade quando apagam-se as luzes da noite. E apagar as luzes da noite é só em termos, né? Porque é na lua nova que nós vemos melhor as estrelas. Não é isso? É. Então, o simbolismo desse momento ele é muito representativo dessa ideia que está presente aqui. Prana e Apana estão relacionados ao Sol e à Lua. O caminho central é quando não é nem o lado direito, solar, nem o lado esquerdo, lunar, é apenas essa força que é a origem de onde emana essa dualidade. Essa dualidade do prana e do apana, na verdade, é uma expressão dessa força que nós sentimos no nosso centro. E vejam, o que é o asana? É centrar-se.